Paulo, essa pressão do mercado também tem um claro componente político também aí de desestabilizar o governo e abrir espaço aí para um cara sem escrúpulos, que nem um Tarcísio aí, que privatize Petrobras, privatize Banco do Brasil. Tem um trabalho de cartel nesse meio também, né? Vou te dizer que uma coisa que a experiência brasileira com a autonomia do Banco Central mostrou que eu, que era um crítico, não percebi. O problema é que num país como o Brasil, polarizado, mas também em outros, se você introduz mandatos fixos, não coincidentes com o do presidente da República, e não tem no Banco Central uma pessoa minimamente razoável, como não tem com o Banco Roberto Campos Neto, o que acontece? Você tem a politização do Banco Central independente, que é o contrário do que a teoria do Banco Central independente diz, que é qual é a racional? Vamos criar uma instituição protegida das pressões políticas que possa resolver tecnicamente. Olha o que aconteceu. É isso. A politização do Banco Central é sem precedentes na gestão Roberto Campos Neto. Então saiu tudo errado nesse Banco Central independente, tudo errado. Agora vai ser o desafio do Galípolo. Bom, agora chegou o momento. Eu entendo o seguinte, né, Nassif? Chega de. Agora não dá mais para botar a culpa no Roberto Campos. Ah, não sei o quê. Agora vai ter um Copom indicado pelo Lula. Ele vai ter que refletir isso de alguma maneira, né? Mas vai ter uma herança aí que ele não vai poder radicalizar nem um pouco aí, senão o mercado engole, né? Até ele conseguir segurar o freio do mercado, né? É uma herança maldita aí, viu? Certo, isso é verdade. É estrutural, não é só Roberto Campos, né? O Banco Central é um transatlântico, você não dá cavalo de pau em transatlântico, né? Mas o Galípolo e seus novos diretores terão que mostrar que vem para mudar alguma coisa, né? Nem que seja poucos, né? Nem que seja comendo pelas beiradas, né? Paulo, quando a gente vê essas metas inflacionárias, aí, esse tipo de política de metas inflacionárias, ela falhou em ampla instância aí, e você não vê, por exemplo, você tem um corpo técnico excelente no Banco Central. Você tem pessoas que pensam diferente dessa ortodoxia maluca lá, mas você não vê o Banco Central discutindo, montando papers e tudo, para formas alternativas de política monetária que existem aí, não são tão onerosas e tão desestabilizadoras que nem a política de metas inflacionárias, né? O Racif, o governo Lula não inovou, ao contrário, aprofundou o convencionalismo do regime de metas, exceto na questão da meta contínua, que foi um bom passo mais recente. Mas quando entrou, o que o governo Lula fez? Confirmou a redução da meta de inflação para 3%. Sabe qual era o argumento para isso? Que era defendido por figuras como Ilan Goldfein e outros equivalentes? O Brasil tem que ter meta de 3%, porque o Chile tem, a Colômbia tem. Esse é o nível de sofisticação dessa gente, entende? Não teve estudo nenhum para saber qual seria a inflação natural aí, nada. Nenhum. E o próprio Lula, com as suas intuições no início do governo, disse, lembra? Vamos botar essa inflação essa meta um pouco para cima. Se o governo tivesse chegado, colocado a inflação, eu disse isso na época, não estou falando, não é engenheiro de obra feita, viu? Não estou sendo engenheiro de obra feita aqui. Coloca a inflação numa meta de 4%, alarga o intervalo entre o piso e o teto da banda de 1,5 para 2, você tem uma coisa mais confortável. Aí não fizeram isso, baixaram a meta central e mantiveram o intervalo como estava. Aí vem depois a questão fiscal e fazem um regime de metas de superávit primário, de resultado primário, duro, inflexível. Ou seja, o convencionalismo tomou conta da equipe econômica do Lula. Tomou conta. Eles acharam que tinham que agradar o mercado. Agora eu pergunto a você, esse mercado está tratando bem a equipe econômica do Lula? Não está, né? Trata mais ou menos, né? Trata mais ou menos porque vê neles um contraponto ao presidente, né? Mas tenta estabilizar de todo modo. Essa jogada especulativa com o dólar semana passada aí, Paulo, para quem eu e você, nós temos a experiência do que eram aqueles movimentos dos anos 70, 80, 90. É o mesmo princípio. Os caras criam uma expectativa aqui, isso aquilo precifica os ativos, daí eles tomam posição naquele ativo e depois começam a inverter a expectativa. E aqui essa inversão de expectativa foi o
O próprio Roberto Campos Neto, que começou em fevereiro, quando falou, não, a situação não está tão boa assim, e começa a reverter até daquela virada que meia dúzia ganha a custa do mercado inteiro. Você observou bem, o Roberto Campos Neto, ele alimentou publicamente, repetidamente, expectativas negativas. Ele criou expectativas negativas, ajudou a criar, digamos assim, né? Então, agora, eu espero que o Galípolo, o que eu recomendaria a ele? Ele é meu amigo, espero que ele esteja escutando a nossa entrevista, o que chegue a ele, vou tentar que faça chegar. Ele tem que falar com muito cuidado. Ele não deve improvisar, dar palestra não sei aonde, ficar fazendo piada, não. Tem que ler o texto bem pensado e orientar as palavras para estabilizar as expectativas e torná-las mais favoráveis. Isso. Trabalhar a favor do país e do governo. Isso implica circunspecção do Banco Central, do presidente e dos diretores, entende? Não pode ficar aí fazendo gracinha em palestras no mercado, não. Tem que baixar a bola, examinar bem a situação, e isso é que fazem os bancos centrais do mundo, viu? Pega o Federal Reserve, por exemplo. Os diretores do Federal Reserve, do Federal Open Market Committee, não ficam dando palestra por aí, improvisando considerações, não. Eles seguem o modelo, né? Modelo de comunicação. Campos Neto termina a gestão dele, vai se confraternizar com a esposa do Bolsonaro, com a Damares, não tem o menor pudor, rapaz. Não tem o menor pudor. Não tem. Olha, eu vou te dizer que nós podemos acrescentar essa experiência brasileira de 2 anos com o Banco Central independente no governo Lula como mais um elemento na teoria de por que o Banco Central independente não funciona. É isso. Sobretudo com mandatos não casados, né? Entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. É isso. Eu estou até publicando amanhã um artigo de um articulista do Financial Times falando do papel do Banco Central. Ele fala, a moeda é a expressão do poder de um país. O país tem interesses geopolíticos. A moeda tem um papel. Como que você deixa na mão de um grupo tecnocrata? Então, ele propõe lá direcionamento de crédito para as áreas prioritárias, propõe um conjunto de instrumentos aí que hoje, com esse primarismo aqui, ideológico aí desse liberalismo brasileira, é visto como pecado mortal. É um horror mesmo. Olha, os interesses pesam muito, mas as discussões precárias ideológicas também pesam, né? Eu vejo na equipe econômica do Lula tem um problema de deformação ideológica. Os sujeitos foram comprados entre aspas, não estou querendo falar em corrupção, foram absorvidos, melhor dizendo, por um ideário que é incompatível com os objetivos políticos do governo e do Brasil. O que nós temos é uma classe rentista predatória que reproduz ideologias furadíssimas que já não são mais praticadas nos Estados Unidos e na Europa. O neoliberalismo foi enterrado lá. Não, e vem com os sofismas aí, dizendo que essa capitalização dos financistas vai permitir investimento. Não, é só acumulação. É só acumulação. Não, eles vão ficar sentados em cima da riqueza financeira, e isso não vai virar investimento. Por que viraria se o juro real é dessa magnitude e realimenta o crescimento dos ativos sem risco, sem trabalho, sem nada? É isso. Entende? Acho que isso aí, olha, se nós não escaparmos disso, isso requer ideias novas, pelo menos não tão velhas, requer ousadia, requer uma base social e política que permita dar esse passo, né? Nós não temos nenhuma dessas 3 coisas no momento, infelizmente.